Então, boa noite a toda a gente que está nesta chamada. Desde já os meus parabéns. São poucos campeões. No entanto, o que eu tenho para vos trazer nesta chamada é apenas questões de atualização das empresas em questão, neste caso, tanto da Solar Group como da Sovelmash e da Aeronova. Como deveríamos saber, a Aeronova está neste momento a participar da exposição Dubai Air Show Internacional 2025, no Dubai. Portanto, já teve contacto com equipas de televisão atualmente, portanto, em direto, em televisão, em direto, tanto no Dubai como na Rússia, e também estamos a falar de que já tiveram importantes figuras no mundo de investimento e no mundo de negócios em contacto direto com essas pessoas. Portanto, no caso com a empresa Aeronova. Antes de mais, isso é o que está a decorrer agora, atualmente, não é? E antes de mais, eu quero dar uma pequena. Só um segundo. Ok. Quero dar apenas uma pequena indicação de que porque é que a Solar Group é tão confiável ao ponto de que a gente pode então realmente confiar neles e estarmos descansados na nossa consciência. Nós tivemos, nós, quando eu digo nós, é a Solar Group, portanto, para aqueles que não me conhecem, representante dos projetos da empresa em Portugal. E a empresa Solar Group teve parceiros antigos, ex-parceiros, que já não são mais parceiros da Solar Group. Porquê? Porque tentaram prejudicar diretamente, indicadamente, o projeto dos motores da Eonov. Portanto, a Solar Group tomou uma posição e excluiu-os das suas posições de parceria e das suas posições de investidores. Portanto, isto sim acontece quando está nos contratos que a gente assina de investimento quando a gente tenta denegrir uma imagem de uma empresa que nós próprios representamos. Portanto, aqui não sei qual foi a intenção desses parceiros. Sei apenas que foram expulsos. Houve um comunicado para os parceiros da empresa dessa situação. Creio que ainda iremos saber mais em alguns dias, derivada de toda a situação de que a aeronave está em exposição e tudo mais, portanto, tudo acontece ao mesmo tempo. Uh, o que aconteceu mais especificamente que a gente tem acesso foi que, ou fizeram chamadas públicas e acusações que minam a confiança no projeto, organizaram campanhas para o gerenciamento da pressão, criando um ambiente de informação negativo e também de influenciar fluxos financeiros, ignorando as regras estabelecidas da empresa. Portanto, e mesmo, estou a ver agora aqui, mesmo ataques injustos contra funcionários e uso indevido de dados de parceiros. Portanto, essas pessoas, ah, a Solar Group não permite qualquer tipo dessa situação e a ação foi imediata. Foram completamente excluídos da rede de parceria da Solar Group, foram completamente excluídos de qualquer ligação para com a Solar Group e terão os seus decorreres legais nos dias a seguir. Portanto, conforme eu disse, para a Solar Group, estes ataques não são novos, mas ataques baseados em informações que, em larga escala e entram em conflito com os interesses das pessoas, sim, foi novo. Um, Portanto, eu também vou deixar depois um pequeno vídeo diretamente do Dimitri Dionov, que falou também sobre esta situação nos grupos correspondentes. Aqui eu tenho acesso a só ao grupo, para vocês poderem ver a situação mais em específico. Aqui, para garantir que a Solar Group continuará a proteger os interesses dos investidores e do projeto, portanto, e agradece a todos os restantes pelo bom trabalho e pela dedicação e confiança dada na empresa. Portanto, antes de mais, não sei se toda a gente que cá está na sala sabe do que é que se trata, a Solar Group e da Sovelmash e Aeronova. Portanto, a Aeronova e Sovelmash são duas empresas que a gente que provém do financiamento da Solar Group e esse financiamento da Solar Group provém de nós mesmos, de cada um de nós, investidores que querem investir nessas empresas.
Portanto, eles usam esse recurso financeiro, em vez de ir buscar um recurso financeiro ao banco, vão buscar o recurso financeiro a investidores privados, particulares, e dessa forma não pagam juros sobre esse investimento arrecadado. É vantajoso para eles e acaba por ser vantajoso para nós, porque nós podemos estar a investir em empresas que se tornarão grandes no futuro de forma sustentável e na medida do nosso possível, em vez de ser o investimento tradicional que toda a gente conhece e que pensa que tem que ser grandes investidores para começar a investir. Não. A Solar Group aqui permite um pequeno investidor, não importa a sua capacidade financeira, de se tornar coproprietário, sócio destas empresas e dessa forma estar a receber lucros de dividendos e também da capitalização das ações das empresas. Portanto, são empresas grandes, uma a Solvelmash no ramo de motores elétricos, não é? E a Aeronova no ramo dos dirigíveis, a qual está atualmente no Dubai, em exposição. Tinha aqui uma coisa também para vos mostrar. Portanto, no caso da Sovelmash, estamos a falar uma empresa já praticamente construído, já tivemos o certificado de conclusão de construção, portanto, já não é mais um edifício inacabado, mas sim um edifício pronto a entrar em operação. Agora falta apenas realmente o certificado de entrada de operação, que nos irá permitir, ou que irá permitir à fábrica, poder então começar a produzir todos os motores. Atenção que a fábrica já faz essa produção. A fábrica já está em pleno funcionamento, já está a fabricar todos os lotes de peças necessários, e eu tenho compartilhado convosco nos grupos a que tenho acesso a essas mesmas situações, porque mesmo que ela não tenha a autorização de entrada em produção, a fábrica está a produzir, está a pagar uma multa por estar a produzir. No entanto, Dimitri Leonov declara-nos que essa multa compensa ser paga porque acumulam os recursos necessários para dar grande início à produção final ou então para cumprir com as encomendas que já estavam previstas para este ano, que já foram atrasadas para o próximo ano, e dessa forma cumprir com os clientes que já tinham essas encomendas. Outro dos fatores é que para construir um motor em si, a fábrica constrói todas as suas peças. Portanto, constrói a carapaça do motor, constrói o rotor, constrói a própria bobina e tudo mais. Portanto, é tudo um processo e a fábrica começou por produzir as diferentes bobinas, começou por produzir todas as diferentes peças que é necessário, sem literalmente dar início à produção, mas apenas construir lotes de peças para que com essas peças depois consiga ahm, construir o produto final de cada cliente e faça a exportação necessária para esse cliente. A partir daí, a empresa já declarou também que já está em autossuficiência, portanto, mesmo sem estar em operação total e a exportar os produtos, ele já tem autossuficiência. Isso já tínhamos visto também uma vez no passado, que só a construção da empresa já corresponde ao valor angariado e financiado para a empresa. Portanto, o valor financiado atualmente situa-se, conforme podem ver aqui no meu ecrã, 112 milhões de dólares. E toda a construção, com todo o equipamento lá dentro, todas as patentes, já corresponde diretamente a este valor. Portanto, a empresa já tem essa capitalização, já tem essas contas. Entretanto, uma vez que ela possa entrar em operação e começa a ter as primeiras faturas de venda, é onde elas vão fazer então realmente os ativos tangíveis e intangíveis da empresa para poderem então declarar o valor, o capital social da empresa e dar entrada na Bolsa de Valores futuro. Portanto, para aqueles que estão mais distraídos também, peço desculpa. E peço desculpa por ter o meu vídeo desligado, só reparei agora. Portanto, para aqueles que estão mais distraídos na questão do acompanhamento da Sovelmash, estamos a falar que a empresa está na última fase, já estava na última fase desde janeiro deste ano, e por conta dessas situações todas, ter atingido a autossuficiência, já ter uma quantidade de lotes de peças necessários, etc, etc,
a empresa decidiu cortar uma vez mais nas cotas que está a oferecer aos investidores. Portanto, atualmente nós conseguimos ter, para US$ 500 investidos, conseguimos ter 15 mil cotas e a partir do dia 29 deste mês, portanto, em 13 dias a partir de agora, para os mesmos US$ 500 a gente só vai conseguir ter 7 mil cotas. Portanto, as pessoas que quiserem dar início no investimento na Sovelmash é das últimas oportunidades que o podem fazer. A cada passo que a gente dá para a frente, menos capitalização dos nossos ativos vamos conseguir. Portanto, essa é a questão. Isto eram as novidades que eu vos queria dar sobre a Sovelmash. Sobre a Aeronova, bom, há muita novidade. ah, Tenho partilhado alguma também nos grupos. Há muita novidade, portanto, estamos a falar que a empresa já detém 10% do investimento que a empresa necessita atualmente. Estamos a falar que para acabar a segunda fase, já mais de 60% de investimento foi arrecadado, portanto, uma vez que ela atinja US$ 5 milhões arrecadados nesta segunda fase, a empresa automaticamente vai passar para a terceira fase. E aqui entra uma das novidades que Sergei Semyonov disse que provavelmente poderá passar ainda antes de ter esta capitalização por conta dos avanços que elas estão a ser feitos. Portanto, eles nunca tinham imaginado num ano terem não um, mas dois dirigíveis a operar uh, a 100%. Portanto, todos os testes realizados, tudo comprovado em operação em tempo real, manipulado em tempo real. Eles nunca tiveram a ideia que seria possível, primeiro por uma questão de capitalização, ou seja, do dinheiro necessário para fazer tudo desenvolver, de um outro lado, pelo tempo que demoraria a explicar tudo aos parceiros e aos investidores. Mas isto desenvolveu-se muito rápido, porquê? Por conta do sucesso da Sovelmash. Portanto, a Solar Group garantiu-nos o sucesso da Sovelmash e automaticamente vai-nos garantir o sucesso dos dirigíveis da Aeronova. E isso vamos já ver também nos próximos tempos. Mesmo com esta exposição no Dubai Air Show, eles só faziam ideias de fazer uma exposição ou apresentar-se a público mais lá à frente, no terceiro ano de implementação, e no entanto, no primeiro ano, um ano e uns meses, já estão também numa grande exposição, porque esta exposição no Dubai, para aqueles que não têm conhecimento do país, é uma grande capital de dinheiro, é uma grande capital de investidores, onde há investidores multimilionários, bilionários a viver e a visitar constantemente o país. E a Aeronova foi lá com um objetivo de vários objetivos, na verdade, mas um dos objetivos foi a capitalização de um investidor de grande porte. E caso isso aconteça, mesmo o investimento que a gente pode fazer agora na Aeronova deixa de o poder fazer. Portanto, as novas pessoas que queiram vir fazer parte desta empresa não vão poder mais fazer nesta fase inicial e terão que fazer na fase posterior, que será na Bolsa de Valores, onde não será tão compensador. Hum, por outro lado, o facto de expor ao mundo a sua tecnologia e expor ao mundo a sua oportunidade, no caso dos dirigíveis, que foi uma coisa que ficou esquecida no tempo, derivado a situações do passado e, uma vez mais, a não ter um avanço tecnológico que assim o permitisse. Portanto, tanto a Sovelmash como a Aeronova têm um avanço na seção, ou seja, no setor que eles são inseridos, têm um avanço tecnológico grande, o que faz com que as empresas irão ter uma capitalização grande no futuro, porque é uma tecnologia única e essa tecnologia está patenteada. Portanto, mais ninguém pode criar da mesma forma. E é aí que nos garante realmente o sucesso desta empresa é ser patenteado. Obviamente que para a empresa ter sucesso precisa ter vendas, e para ter vendas precisa ter clientes que comprem, e para ter isso tudo, as empresas têm que ter todo um trabalho a ser feito, conforme nós temos vindo a acompanhar. Portanto, para vos passar que exatamente são dois dirigíveis atualmente a operar, portanto, um dirigível híbrido e um dirigível movido a hidrogênio, 100% autónomo, ah, sem necessidade de pilotagem. Portanto,
apenas através de um sistema, de um software de computador, eles definem a rota e o dirigível é capaz de efetuar essa rota sem qualquer problema. E foi nisso que as empresas de publicidade, com quem a Aeronova já tem um contrato de venda de três dirigíveis, viu neste dirigível. Foi essa necessidade, foi não ter a necessidade de ter alguém a operar o dirigível, portanto, mais um custo. Aqui poupam esse custo de pagar ao piloto. Tem um software onde já vai estar programada uma certa rota para fazer publicidade dessa empresa e o dirigível autonomamente, sozinho, irá efetuar essa rota sem qualquer problema. Para além disso, estamos a falar que pode debutar para uma encomenda de mais de 100 dirigíveis, hum, para uma empresa de entregas. Portanto, a mesma empresa de publicidade tem outra empresa no mesmo grupo, mas na questão de entregas ao domicílio, onde também poderão adquirir uma centena de dirigíveis para fazer esse trabalho e dessa forma, bom, mão de obra e as pessoas que fazem as entregas já não são necessárias. E estamos a falar que a inteligência artificial a trabalhar, empresas tecnológicas, o que é que vai acontecer? Muitos postos de trabalho vão ser suprimidos do mercado. Portanto, aqui o que vos estamos a expor aqui é a oportunidade de vocês não dependerem só do vosso posto de trabalho, que futuramente poderá ser substituído por um robô. Aqui estamos a falar de vocês poderem ter uma fonte de rendimento através de ações, através de se tornarem sócios das empresas, investidores das empresas e através de, dos dividendos. Para vos mostrar isso mais em detalhes, eu tenho esta tabela elaborada por mim, com base nos dados históricos do mercado, ok? Não foi um valor que me apeteceu colocar aqui ao meu agrado, ok? É o valor que o mercado nos disse que era. Portanto, para aqueles que não estão habituados, pode parecer valores enormes, e valores irreais, mas é a realidade e a gente pode ver isso, basta fazendo uma pesquisa mais a fundo em cada uma destas empresas. Portanto, aqui tem várias empresas que surgiram da mesma situação que está a surgir a Solvelmash e a Aeronova, que é qual? Financiamento colaborativo, ou seja, ter investidores espalhados pelo mundo fora que decidiram, por sua própria autoria, investir na empresa e ver o que daria. Portanto, nós estamos a ver aqui algumas empresas mundialmente conhecidas, como Airbnb, Facebook, Google, Spotify, Starbucks, Twitter, Uber, e elas são mundialmente conhecidas agora porque, reparem que à frente do nome de cada uma tem duas datas diferentes. A primeira data foi a data que a empresa começou a angariar financiamento, ou seja, a aceitar financiamento de pessoas particulares ou de investidores grandes. E a segunda data, mais à frente, apresenta quando é que a empresa entrou na Bolsa de Valores. Portanto, se a gente for pegar como exemplo a Google, ela começou a aceitar financiamento em 1998, em 1998, o ano 1998, e só entrou na Bolsa de Valores em 2004. Portanto, 6 anos depois. Portanto, e depois aqui nós podemos explorar ainda mais o quê? Que quando ela começou a angariar financiamento, ela procurava financiar as suas cotas de 0,04 cêntimos de dólar. Portanto, uma pessoa que, obviamente, não poderia investir apenas US$ 100 nesta empresa, teria que ser 100 mil, 50 mil dólares, mas eu fiz uma média do valor, uma estimativa do valor, e uma pessoa que tivesse apenas investido US$ 100 teria 2.500 cotas. Portanto, ela entrou, isto em 1998. Em 2004, ela deu a entrada na bolsa a US$ 85. Portanto, a mesma pessoa que tinha as 2.500 cotas, vezes US$ 85 em 2004, teria um património de US$ 212 mil. Isto com uma base de US$ 100. Portanto, vejam bem que só aqui já capitalizaram o dinheiro não sei quantos milhares de vezes. E estamos a falar de 2024 para agora, 2025, estamos a falar em 21 anos. Portanto, em 21 anos depois, a 5 de outubro de 2025, a empresa Google estava cotada na bolsa a US$ 245.
Portanto, o que é que significa? Significa que se a pessoa tivesse investido esta base de US$ 100 em 1998 e tivesse mantido as suas ações sem nunca ter vendido nenhuma ação até ao dia atual, ou seja, 5 de outubro de 2025, estamos a falar com 27 anos, tivesse mantido essas ações, teria um património de US$ 613 mil. Mas isto apenas com uma base de US$ 100. Portanto, imaginem se fosse US$ 1.000. Portanto, aqui seria mais um zero, que seria 25 mil cotas, e aqui seria mais um zero, que seria US$ 6 milhões. Apenas com US$ 1.000. Óbvio, em 27 anos, certo? Tem empresas mais recentes, como é o caso da Facebook, por exemplo, que ela começou a aceitar financiamento em 2024, em que vendia cada unidade de cota a uma milésima de dólar, em que uma pessoa com base de US$ 100 conseguia 100 mil cotas e entrou em IPO em 2012. 8 anos depois, entrou dentro da bolsa a US$ 38 cada cota. Portanto, se a pessoa tinha 100 mil cotas a US$ 38 cada uma, a pessoa tinha, se vendesse no primeiro dia da bolsa, teria 3.800.000 dólares. Mas se a pessoa escolhesse guardar esse investimento, guardar essas cotas para o futuro, estamos a falar a 5 de 10 de 2025, essas mesmas ações valem a US$ 717 neste dia. Portanto, uma pessoa que tivesse investido apenas US$ 100, uma vez mais, não seria possível neste tipo de empresas, só apenas com 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, mas isto é uma média, uma estimativa. Portanto, a pessoa que com US$ 100 tivesse comprado 100 mil unidades de cotas e nunca tivesse vendido, em 21 anos teria US$ 71 milhões. Portanto, agora, uma vez mais, são 21 anos desde que investiu até atingir este património. Portanto, tudo depende da visão de cada um e tudo depende da experiência de cada um, mas temos aqui vários exemplos, diferentes datas, diferentes valores que a gente poderá analisar. Como se não bastasse, essas empresas, tanto a Google como a Facebook, distribuem dividendos. Portanto, para além da capitalização dessas ações no mercado que a gente adquiriu, teríamos direito a receber dividendos. Portanto, a Facebook paga US$ 2,10 por cada cota de dividendo. Ou seja, se a pessoa tem 100 mil cotas, teria US$ 210 mil anualmente. A Google, portanto, a Google paga apenas 0,84 centavos de dólar de dividendo, que uma pessoa apenas com US$ 100 só conseguia ter um rendimento anual de US$ 2.100. Mas isto, uma vez mais, tudo depende. Há aqui diferentes casos com diferentes valores, conforme eu disse. Temos também o caso, por exemplo, ahm, da Uber, não, peço desculpa, da Twitter, peço desculpa, da Twitter, era o antigo Twitter, que agora é o X, né? E também fez o seu angariamento, também fez a sua IPO, também fez a sua IPO e o que é que acontece? Ela não está listada na Bolsa de Valores pública. Portanto, ela fez um IPO, que é uma entrada na Bolsa, mas não há transações de vendas nessa Bolsa. Porquê? Porque é investimento privado. Ou seja, não é público, é privado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo que as pessoas tenham investido, atualmente o valor elas podem vender ao valor que elas quiserem. Portanto, não há um valor fixo, não há um valor definido pelo mercado. Portanto, se uma pessoa tiver ações da Twitter e quiser vender a US$ 100 cada ação, a pessoa pode vender a US$ 100 cada ação, desde que encontre comprador. Se a pessoa quiser vender a US$ 1.000, a pessoa pode vender a US$ 1.000, desde que encontre comprador. Portanto, e depois temos aqui alguns exemplos de empresas que não pagam dividendos, como é o caso, por exemplo, da Twitter e da Uber. E por baixo, em último, temos o caso da Sovelmash e da Aeronova. Portanto, a Sovelmash, como toda a gente sabe, começou o seu financiamento em 2017. Portanto, este valor não foi quando ela começou, mas era o valor atual. Agora até acho que já está desatualizado e é menos, um pouco. Portanto, ou melhor, o valor aqui é mais alto, portanto dá menos cotas. Mas só para ter uma ideia de que
com US$ 100 consegue ainda 2.100 ações, 2.100 cotas, que sabemos que na IPO nunca será mínimo de US$ 1, portanto, se vendermos no IPO apenas com US$ 100, teremos US$ 2.100. Quando é que será o IPO? Eu coloquei aqui como 2027, eu acho o ano mais provável para que isso aconteça. Porquê? A gente só pode fazer um IPO numa empresa quando tivermos um ano completo de produção. Portanto, este ano já praticamente acabou, portanto, não conta como um ano completo de produção, porque a gente não tem a autorização de produção. Portanto, eu acredito que iremos receber, eu penso que ainda antes do Natal. Se não recebermos antes do Natal, poderemos estar a receber no início do próximo ano, e dando assim início a todo um ano de produção, e então podermos tanto receber os nossos dividendos como dar a entrada na Bolsa de Valores em 2027. Portanto, o que é garantido é que Dimitri Leonov, a Sovelmash e a Solar Group irão fazer tudo da forma legal e sem prejudicar ninguém. A mesma coisa se passa com a Aeronova, e apenas começou o seu investimento, o seu angariamento de financiamento em 2024, e eu aqui coloquei 2026 porque, por conta, uma vez mais, que estamos na exposição do Dubai. Essa exposição vai abrir muitas portas à empresa. Eu tenho firme certeza que a empresa, antes de tomar uma decisão sobre o qual das propostas irá aceitar, ela irá se sentar, irá falar, irá discutir as diferentes propostas que recebeu, que irá receber, que já recebeu e que irá receber nesta semana de exposição no Dubai, e pode ser o caso de que acabe o financiamento, ou seja, mais ninguém poderá investir na Aeronova porque encontrar um investidor de forma favorável que comprasse o resto da empresa, e dessa forma não sobraria mais cotas para distribuir pelos investidores. Portanto, isso pode acontecer, assim como já tem os contratos de compra e venda uh, efetuados com uma empresa de publicidade. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que a empresa pegue esse, esse valor da venda dos dirigíveis e se autofinancie, e então também, uma vez mais, acaba o financiamento da empresa. Eles não precisarão mais de dinheiro, então finalizam, encerram e continuam com o trabalho necessário. Portanto, há aqui várias hipóteses, por isso eu coloquei 2026 porque acho muito provável isso acontecer. Caso não seja em 2026, provavelmente em 2027 ou 2028 será o caso. Porque podemos estar a falar, eu posso estar a falar desta forma, mas também poderá a empresa receber várias propostas e não gostar de nenhuma das propostas, e então continuar com o plano atual, que é o financiamento colaborativo, que é dar a hipótese a nós estarmos a investir e a divulgar a empresa. Portanto, se tomarmos por base alguns destes exemplos e falarmos nestes valores aqui, mas se tomarmos por base 10 anos daqui para a frente, imaginem que a empresa não é contabilizada a US$ 1, mas entra em operação, entra em IPO a US$ 5 ou a US$ 10. Portanto, aqui já não será mais US$ 2.100. Se aqui for US$ 10, aqui será US$ 21.000. Estamos a falar de que, se a gente olhar 10 anos para a frente, esses US$ 10 podem estar a dizer US$ 100 ou US$ 200, a gente não sabe. Portanto, não temos uma fórmula mágica que a gente consiga dizer, olha, daqui a quanto tempo, quanto é que vai ser o valor de cada ação da empresa. Não, porque tudo vai depender do sucesso da empresa, mas eu creio bem que estamos a olhar para aqui para uma capitalização de 3 dígitos, aqui conforme estes primeiros exemplos. Portanto, se a gente mantiver essa posse dessas ações, poderemos estar a olhar para um património de US$ 2 milhões ou até mais. Portanto, agora, uma vez mais, tudo depende da opção de cada um de nós. O mesmo caso na Aeronova, portanto, é a mesma situação. Para depois não falar que também vamos estar a receber dividendos. Isso é garantido. 49% dos lucros de cada uma das empresas é para ser distribuído pelos investidores. Portanto, eu não sei se vocês repararam, mas na vossa página inicial, vocês têm acesso a esta parte aqui mais abaixo, que é os seus investimentos em números e métricas. Portanto, no caso, podemos escolher só Belmash ou dirigíveis. Isto só para vos
dar uma outra visão das coisas. Estamos a falar de que eu tenho na Sovel Mais 407 mil cotas, que representa este valor do meu investimento. Portanto, vamos supor que a Sovel Mais tem um rendimento de, ou seja, tem um relatório de contabilidades, tem uma produção de 100 milhões de dólares. Vamos supor, 100 milhões de dólares. Nós sabemos, 100 milhões de dólares, nós sabemos que 49% é para distribuir pelos investidores. Então, nós vamos ter direito a 49 milhões de dólares a ser distribuídos por todos nós. Eu detenho 0,0041445% da empresa. Portanto, eu pego nesses 0,0014145% de 49 milhões e diz-me que eu possivelmente estarei a olhar para um pagamento de dividendos de 2.000 dólares num ano. Portanto, nesse ano que a empresa fizer 100 milhões de lucro. Portanto, isto é um exemplo, isto é uma das formas que vocês podem calcular o vosso investimento e aquilo que vos poderá rentabilizar é vocês pensarem um valor que a empresa possa ter como lucro e fazerem os vossos próprios cálculos. Mas se tomarmos, por exemplo, o mesmo exemplo na base de Aeronova, portanto, só para vos explicar aqui a diferença é que eu tive conhecimento e juntei-me na empresa em novembro do ano passado, portanto, fez agora um ano, e já conhecia só Velmacho na fase 19, ok? No entanto, tive a oportunidade de conhecer a Aeronova na fase 0. Portanto, o que é que isso diz? Diz-nos que a Sovelmash na fase 19 era menos rentável para mim que a Aeronova na fase 0. Obviamente que no caso da Sovelmash representa menos risco, porque já está tudo construído, e na Aeronova era uma situação nova, uma situação a evoluir, portanto, era maior. Como estávamos na fase inicial, eu consegui arrecadar muito mais cotas. Portanto, como vocês podem ver, eu tenho praticamente 2 milhões e meio de cotas, o que me diz que eu detenho 0,0 praticamente 5% da empresa. Portanto, aqui uma vez mais, se eu fizer o mesmo exemplo anteriormente, a empresa tem 100 milhões de dólares em lucro, 49 milhões é para distribuir pelos investidores. Eu pego nesses 49 milhões, e faço o cálculo desta minha percentagem, portanto, 0,049, não, 0,04983 1% de 49 milhões. Estou a falar que eu receberei nesse ano que a empresa produzir 100 milhões de dólares de lucro, eu receberei 24 mil dólares de dividendos. Portanto, se isto não é bom, ah, é não sei o que é. Sem fazer nada, porque a gente apenas investiu e a empresa tem todo o trabalho em produzir os dirigíveis, em vender os dirigíveis e automaticamente cai na minha conta os dividendos no final desse ano. Portanto, isto era aquilo que eu vos tinha para falar hoje. Não sei se há alguma